Olá, telespectadores da TV Mon e do programa Dialogando com Daisy. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito importante. Estamos aqui com Neiva Lazarotto, do PSOL. Ela é do Sindicato dos Professores, me corrige se eu estou errado, do Núcleo 39, né? Perfeito. De Porto Alegre. É uma pessoa muito, muito importante para todos os professores, que eu conheci, foi em uma caminhada em Porto Alegre, contra a PEC 38, e já fiquei uma fã dela. Ela tem um carisma muito importante de luta pelos professores, pelos funcionários, e vamos conversar um pouquinho com ela. Quero que ela se apresente aqui para nós hoje. Neiva, fala um pouquinho sobre você e depois a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os professores. Daisy, telespectadores, boa tarde. Primeiro que é uma alegria imensa poder participar do seu programa e agradecer muito essa acolhida carinhosa, né, cheia de deferências. Eu sou uma professora da rede estadual, aposentada agora em janeiro, e como a Daisy falou, eu sou diretora do 39º Núcleo de CEPERS aqui de Porto Alegre, né. Eu militei no CEPERS durante todos esses anos da minha vida profissional, desde que eu iniciei como professora lá no interior, na região de Erechim, município pequeno chamado Viadutos, Daisy. E, como você mesma referiu, também, fruto da minha atuação sindical e política a vida toda, hoje eu estou no PSOL e sou vice-presidente estadual do nosso partido. Então, estou aqui para contribuir com aquilo que eu puder. E foi uma satisfação imensa te conhecer naquela caminhada, do IP até o Palácio Piratini, junto com colegas de muitas regiões, com a professora Betinha, vamos chamar assim carinhosamente, a diretora do 5º Núcleo de Montenegro, aí uma baita lutadora, né, por quem eu tenho muito carinho e respeito também. Então, estou à disposição para conversarmos aí sobre os temas que você queira pautar neste programa de hoje. Vamos, aquele dia a gente foi, né, na caminhada, né, do IP até a Assembleia, né, que estava em votação, né, sobre a PEC, né, a PEC 48, né, e aquele dia não foi votado, né, eles prolongaram, né. Mas vamos falar um pouco sobre a situação da categoria dos professores e dos funcionários. Como é que está hoje essa situação? Daisy, então, em primeiro lugar, hoje, dia 30 de maio de 2022, desde logo cedo, a grande preocupação foi com a questão nossa da segurança sanitária, né? Então, essa tem sido a prioridade nos últimos dias em função do agravamento da transmissão da Covid-19, né? Superlotação de emergências de hospitais aqui em Porto Alegre, então uma apreensão sobre isso, várias escolas precisando serem fechadas por alguns dias devido à existência de vários casos. Eu não sei se ali na região de Montenegro e a região de abrangência do seu programa isso também está ocorrendo, mas eu te diria que hoje a maior parte do meu tempo eu dediquei a isso, a conversar com direções de escola onde o problema estava acontecendo e com a coordenadora da primeira coordenadoria para exigir, né, medidas como o uso obrigatório de máscara, distanciamento, né, a suspensão de aulas presenciais nesse caso. Então, essa seria, digamos, a nossa tarefa número 1, preservar a vida. E nesse sentido, além desse cuidado, a situação da categoria dos trabalhadores, das trabalhadoras da educação, ali professoras, professores, orientadoras, supervisores, funcionários, as equipes diretivas, né, tem sido uma situação de muita dificuldade. Nosso salário perdeu o poder de compra, assim como toda a classe trabalhadora brasileira, ali em 7 anos nossos de congelamento, reduziu a 50%, pelo menos, o nosso salário em capacidade de compra, né, de alimentos, do bem-estar, enfim, as condições de vida. Então, é uma situação de muita dificuldade, Daisy? Muita dificuldade, né? E aquele dia estava em votação, você referiu o PL, né, 48, não passou naquela data, mas foi aprovada na semana passada, infelizmente, que, na verdade, foi uma nova exigência do governo federal, né, o governo Bolsonaro, ao governo do Estado, começou ainda com
governador Sartori, depois o Leite, agora quem está no Palácio Piratini é o Ranolfo Vieira Júnior, mas uma exigência de que fosse aprovado, acrescentado também ao regime da recuperação fiscal, a aprovação da inclusão no teto de gastos dos investimentos. Então, tu imaginas um congelamento por mais 10 anos de investimentos em educação, saúde, segurança, estradas, e é por isso que a gente se mobilizou, né, o sindicato chamou a categoria, vieram de todo o estado, encontramos os colegas também ali de Montenegro, estávamos nessa resistência, passou, infelizmente passou, por maioria dos votos na Assembleia Legislativa. Então, a nossa situação futura, ela não é promissora, a não ser que tenhamos uma reviravolta aí no comando do Estado e do país. Mas a situação hoje, então, arrematando, é de dificuldade financeira, como a maioria das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós ainda temos o emprego, temos nosso IP ainda, né? Mas a dificuldade salarial, poder de compra, alta dos alimentos, remédios, gás, tudo isso a categoria vem sofrendo. E depois eu posso até emendar no próximo assunto, que é a história, né, mais pedagógica. Mas, digamos, hoje é isso, dificuldade econômica e financeira, né, e isso afeta muito a qualidade do trabalho nas nossas escolas também, né, o aspecto pedagógico. Isso é muito, muito... Porque eu acho que, assim, os governantes não dão valor para os professores, né? E deveriam dar muito valor aos professores, porque eles não se lembram que foi de uma sala de aula que eles estão onde estão hoje, né? Eles deveriam pensar muito isso, né? Se não fosse eles ter passado por uma sala de aula, eles não estariam onde eles estão hoje, né? Perfeito. Todos eles passaram pela escola, pela sala de aula, né? Qual digamos, a explicação, eu acho, viu, Deise, para isso? As pessoas fazem escolhas na sua vida, né? Elas têm uma visão de mundo e portanto, esses governantes que arrocham nossos salários, que geram desemprego, que diminuem o investimento em serviços públicos, em especial da educação, da saúde, da segurança, os básicos da população, as estradas, eles têm uma visão de mundo distinta da sua, da nossa, da Betinha, né, de quem está na escola, que a gente quer o bem-estar para todos, todos. E eu acho que eles legislam, quer dizer, eu acho, não, eu tenho convicção, eles legislam, eles governam segundo os interesses de uma parcela da sociedade, minoritária. Portanto, eles tiram da gente para transferir para quem já é privilegiado socialmente. Esse é o problema, esse é o problema. Então, por isso que eles não valorizam a educação pública. Os filhos deles, os ricos, estudam nas melhores universidades públicas do país, ou depois vão estudar nos Estados Unidos, Europa, muito lá fora, porque eles têm as condições, né? E eles estão preocupados na sua formação para que eles sejam os dirigentes, né, das empresas, dos bancos, o agronegócio, e, portanto, também venham a governar o Estado e o país. E nós queremos o contrário, nós queremos que se tem riqueza gerada, né, ali na região, por quem trabalha na indústria, na agricultura, em todos os ramos, que essa riqueza ela seja distribuída para o bem-estar de todas e de todos, né? Nós visamos aquilo que os povos indígenas defendiam, um bem viver. Nós queremos o bem viver para todos e não para uma casta, para uma elite privilegiada. É nisso que eles norteiam o seu pensamento de vida, a sua visão de mundo, projeto de sociedade, e, portanto, eles aplicam uma política que desvaloriza os professores, os educadores. Eu acho que é essa a explicação, vice Deise, porque não é possível que, né, que seja assim, não sabe valorizar a professora. Eles até fazem homenagens no nosso dia, etc., dizem que amam sua professora, sua primeira professora, só que as medidas que eles implementam, elas nos agridem, elas nos desprezam, elas nos desvalorizam, né, a todos os educadores e as educadoras. Bastante. Eu acho que também eles querem ter bastante uma classe social desvantajosa, né? Eles não querem que o povo, acho que o povo deveria abrir mais os olhos. Eles não querem, assim, que o povo saiba, né? Tenha mais educação para ter uma desigualdade bastante social, eu acho também, né? Pleno acordo.
né? Perfeito, é isso. Exatamente, para poder manter essa situação de privilégio econômico e social, é importante que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento, né? E nós somos defensoras e defensores, e eu já percebi que você também, através desse seu meio de comunicação, de que aquilo que a humanidade toda acumulou em termos de conhecimento é um patrimônio público, né? Ele deveria pertencer a todos, todos deveriam ter acesso a esse bem, esse conhecimento. Portanto, né, nós defendemos a escola pública, com direito ao acesso gratuito, bem equipada, pedagogicamente, infraestrutura, educadores bem remunerados, com condição de se formarem durante a vida toda, formação permanente, qualificação permanente, atualização, é isso que a gente defende. É isso que a gente defende. Já pensou se todos tivessem acesso e pudessem a vida inteira estudar? Ou eu acho que a nossa sociedade seria muito mais evoluída, muito mais evoluída. É uma questão de humanidade. É porque, assim, ó, nessa pandemia, como teve um desfalque não sei se é bem essa palavra, assim, ó, porque a gente vai ver bem certo como é que as pessoas, as crianças, tem crianças que nem sabem muito ler e escrever, né? Por causa dessa pandemia, que ficou 2 anos os colégios parados, né? Praticamente, né? Teve aula remota, né? Aí muitas crianças não conseguiram aprender muito bem, né? A gente vai ver, não agora, né? Eu acho, meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errada, né? A gente vai ver bem certo isso daqui uns 5, 6 anos, como isso vai atingir a nossa sociedade, a educação, né? Então, uma experiência trágica como essa da pandemia da Covid-19 no planeta todo, né? E no nosso caso aqui, Brasil, Rio Grande do Sul, ela tem consequências de fato nefastas. Primeiro foi a perda da vida de milhões, né? E em termos da educação é isso, tem uma perda, um atraso, um déficit. Eu não sei por quanto tempo ele vai perdurar. Eu já vi pesquisas que diziam que isso, para ser recuperado, pode levar até 11 anos, outros falam em 3 ou 4 anos. Então, você tem razão, a consequência disso a gente sente no futuro. Embora os depoimentos das colegas, eu estou aposentada agora desde janeiro, mas o depoimento de colegas nossas que estão em sala de aula dizem que elas já sentem, já percebem agora, né, a dificuldade da falta da alfabetização, né, em crianças que estão ali no 4º, 5º ano, que perderam 2 anos, de fato, da frequência escolar, né, não tiveram todas as condições de terem as aulas remotas, e evidentemente que a própria aula remota, né, ela não é um método ideal para os pequenos, para nós adultos, para os universitários, né, pode ser um formato tranquilo. Para as crianças não é a mesma condição de que a presença da professora, a interação, o carinho, o segurar na mão, o mostrar, entende? Então, de fato, tem... e os governantes, a Secretaria de Educação tinha que ter tido um olhar, né, de ter feito uma parada e pensarmos juntos. As professoras, professores não foram consultados. Como é que nós vamos fazer exatamente nesse retorno presencial? De onde partimos? Se partiu de uma prova, uma avaliação diagnóstica, né, que ela pode mostrar um nível de conhecimentos, mas tinha que ter tido uma pausa, muito debate entre nós, elaboração conjunta, né, para vermos como é que a gente atua a partir de uma experiência tão trágica na vida das pessoas, de terem perdido familiares, né, de terem atrasado o seu acesso ao conhecimento. Então, é lamentável que eles tenham, digamos assim, tocado a vida agora como se estivéssemos numa situação normal. Não, não estamos numa situação normal. Seria preciso um outro olhar. E vamos, assim, o que você acha que está para vir bastante tem escolas no Rio Grande do Sul, até aqui em Montenegro tem também escola civil militar. O que você acha disso? Então, Deise, olha só, como eu disse, conforme os governantes eles têm uma visão de mundo, eles apresentam um determinado projeto. Nós lutamos, eu tenho 40 anos quase de escola pública e militância sindical, social e política, e a gente defende escola pública
né? É uma escola civil, laica, nós respeitamos as crenças de todos, as opções religiosas, políticas, etc. A escola é plural, a nossa escola pública. E assim a universidade, né? Agora, quem está no comando do país hoje, o governo Bolsonaro, tem uma visão diferente, oposta à nossa. Primeiro que atacou muito as escolas, dizia que nós éramos escola, defendeu muito a escola sem partido, né? Como se nas escolas todo mundo tivesse fazendo uma doutrinação político-partidária. Ora, se fosse isso, todo mundo votaria num determinado partido, e não é assim, né? Não é assim. Então, o que eles, depois desse modelo, eles criaram em 2019 esse modelo da escola cívico-militar. O que é isso? É na escola pública, uma escola que deve ser civil, né? Existem as escolas militares, que seguem a ideologia militar, digamos, um padrão militar, e também todas as famílias que vão colocar seus filhos, suas filhas lá, sabem. Ali tem uma disciplina militar, é a preparação para uma carreira militar, depois vai lá para agulhas negras, etc. A nossa escola pública comum, regular, ela deve formar para a vida, né, para o mundo do trabalho, para a vida e para o acesso à universidade. Cada vez mais, né? A gente quer que os filhos e as filhas da classe trabalhadora cheguem lá. E aí eles resolveram criar esse modelo cívico-militar. Como é que é? É uma escola estadual, né, mas eles querem colocar dentro da escola militares aposentados para serem monitores, para serem os guardiões da disciplina e da obediência e da disciplina, né? E o projeto, o manual, o manual da Escola Cívico-Militar, eu posso depois te passar o link, inclusive, ele não é apenas a presença de um ou mais monitores militares aposentados. Ele prevê que vai ter um diretor militar, junto à direção da escola, direção e vice-direção, e que vai ter uma interferência não apenas, digamos, na segurança da escola, mas em uma interferência administrativo-pedagógica, e é ali que mora o problema. Nós achamos que a escola é o lugar do livre aprender e saber, o livre saber e aprender, né? Aprender e ensinar. E nós não queremos as nossas escolas tuteladas ou com uma intervenção militar. Para quê? Para ganhar jovens, em especial jovens de comunidades pobres, das periferias, para idolatrarem o modelo militar, né? E para, principalmente, nos preocupa muito, viu, Deise, isso que eu vou dizer pode ser muito contestado, pode ser objeto de outras medidas, inclusive, contra o meu pensamento, não tem problema, a gente sustenta o que diz, e aqui é a minha opinião e não é do seu programa. Nós tememos que esse modelo de escola cívico-militar ele seja para ganhar jovens para fazer parte desses exércitos neofascistas, né? E nós não queremos os nossos jovens sendo recrutados para perseguirem mulheres, negras, negros, LGBTQIA+, e quem é da esquerda. Esse é o pensamento neofascista, nazifascista. E a gente acha, por trás do modelo cívico-militar que está sendo implementado, né, assim com cara de normalidade pelo Bolsonaro e o bolsonarismo, está isso. E por isso que a gente está lutando contra. Por isso nós ingressamos, inclusive, Deise, fecho com isso, uma ação cívico-militar contra o modelo. Não contra diretoras, professores que estão implementando isso, porque elas foram seduzidas ou enganadas. Muitas inconscientes, outras foram ludibriadas com uma proposta encantadora, disciplina, e também de 650 mil reais para as escolas, né? É um elemento, uma pressão sobre quem tem problemas estruturais nas escolas de segurança. Então, tem bastante tempo para falar disso, porque é um projeto muito grave, viu, Deise? Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema, porque tem que ser um alerta para os educadores e a comunidade que quer um mundo de solidariedade, que defende a pedagogia da autonomia, né? Autonomia significa bagunça, não, viu, Deise? Não é bagunça. Autonomia significa liberdade de pensamento, de contestação, do contraditório, né? É isso que a gente defende.
E até assim, porque essa escola civil militar, né, eu acho que é como vai passar aqui, né, aqui até em Montenegro gerou bastante polêmica, né, ela era eu não me lembro se é estadual ou era municipal, desculpa, um colégio municipal e vai virar estadual, coisa assim. Isso eu acho uma coisa bem estranha e bem contramão, sabe? Se era municipal, por que vai virar civil, militar, estadual? Por que não vai ficar municipal, entende? Isso é uma coisa bem contra os direitos, contra direitos não digo, contra municipal virar estadual, sabe? Contra as leis e coisas assim, entende? É bem contraditório, né? Isso, se já tem coisas, como tu disse, né? Contra pedagogo, um monte de coisa, né? Que tem que ser bastante estudado, né? Essas coisas. É verdade. É no mínimo intrigante. Qual é o interesse? Qual é o interesse que está em jogo aí quando tem essa transferência de uma esfera, né, da municipal para estadual, né? Precisaria ter muita transparência, saber por quê, além do caráter, né, da escola cívico-militar, que a gente acha que não contribui com o avanço civilizatório, ao contrário, é a pregação da obediência, da disciplina, né? E nós não queremos isso, nós queremos seres humanos, mulheres, homens, LGBTQIA+, todos os seres humanos mais evoluídos, mais evoluídos. Então, a gente acha que é um retrocesso esse modelo de escola. Sim, e até assim, ó, eu não sei se isso... olha que os militares fizeram essa semana passada com aquele cara lá, né? Mataram, asfixiado o cara né, dentro do carro militar, né? Isso está sendo foi falado no Brasil todo, né? É verdade. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Veja bem, e o que eu vi nos meios de comunicação, Deise? Que no programa de formação dos policiais rodoviários federais não consta mais no seu currículo direitos humanos. Isso é bem próprio do bolsonarismo. Isso explica a atitude criminosa, assassina daqueles 2 policiais. Foi uma execução, né, por asfixia. É isso aí, né? Muito bem lembrado. Nós precisamos do oposto. A gente quer que tenha arte, cultura, lazer, esporte na escola pública, seja ela municipal ou estadual. É isso que a nossa juventude precisa, e não de uma disciplina cega e burra, né? Seguir a um chefe, e é um chefe que leva, né, a executar os outros. Não, nós não queremos um modelo da morte, nós queremos um modelo da vida, da alegria, da liberdade de contestar, né? Enfim, a gente não defende pensamento único, não. Eu acho assim que quem sou eu, quem é para meu programa tá criticando essas coisas, mas eu acho que os policiais, né, lidam com pessoas, eles deveriam ter isso, né? Como é que eles vão lidar com pessoas e não ter isso no currículo deles, né? Eles deveriam estudar isso, como chegar e chegar a abordar as pessoas, conviver com as pessoas, né? Isso é um assunto muito importante, que eles deveriam ter isso. Com certeza, com certeza. Não tem explicação que uma pessoa sozinha, como aquele homem, consiga ter provocado tanta reação, tanto dano a 2 policiais armados, que eles não tivessem a capacidade de controle. Por isso, tem que repudiar e percorrer o mundo esse trágico episódio aí. Nós queremos a nossa escola para outra coisa. Né? A escola que pesquise, que... O cara andando sem capacete, né? E foi morto, asfixiado, tudo, né? E 2 dias depois, o Bolsonaro estava andando com cara sem capacete e não foi feito nada. O que você me diz disso?
2 pesos e 2 medidas, não é, Deise? 2 pesos e 2 medidas. Aliás, quando o Bolsonaro faz as motociatas dele, eu o assisti muito de perto aqui em Porto Alegre, quando ele esteve aqui no ano passado. Acho que eu fiquei a uns 50 metros de onde ele passou, né? E é isso aí, como você diz, em plena pandemia, sem máscara, que ele não usa, e sem o capacete. Então, isso é um comportamento de um déspota, né? E nós não aceitamos isso para o nosso país. Nós queremos ter um país com direito ao bem viver de todos, com os direitos respeitados, com universidade garantida, né, com emprego, com saúde, com segurança, com o meio ambiente preservado, né, porque a vida do planeta está em risco. Então, são tantas medidas que são opostas ao que o Bolsonaro está fazendo. Né? Ele incorreu em crime, ao não usar o capacete. O que é feito com ele? Nada. Direitos não são para todos. Exatamente. Não. Que existe, mas não é para todos, né? Isso que a gente tem que, por isso que, como eu, você, a gente vai, a gente tenta, a gente luta, né? Para os direitos ser para todo mundo, né? Exatamente. É uma questão de uma visão humanitária. Vamos dizer, isso é a esquerda. Olha, tem pessoas que não são da esquerda e que não são defensoras dessas atitudes ou dessas políticas. Acho que é uma questão de civilização, né? O avanço civilizatório. Não é possível que passem os anos, as décadas, os séculos, e a humanidade não evolua. Olha essa tecnologia fantástica, nós estamos aqui conversando, estou aqui no meu celularzinho em casa, conversando com você ali na sua TV, no seu canal, né? Eu agradeço muito a oportunidade. É fantástico isso. Então, a humanidade é capaz de coisas extraordinárias. Então, deveríamos só avançar, né? E não dar esses saltos lá para trás, para a Segunda Guerra Mundial, para o nazismo, né? Então, é uma batalha muito dura que a gente tem, né? Para ver se nós livramos o nosso país aí agora nos próximos meses de figuras como o Bolsonaro e dessa política nefasta dele, que é contra a humanidade. Pela manutenção do privilégio de alguns, à base da coerção, da força, da execução, né? Vide Marielle, vide agora está me faltando o nome do rapaz que foi executado ali na Câmara de Gás. Também. Mas eu acredito que o pessoal está começando a abrir os olhos e estão começando a enxergar mais. Estou começando a acreditar e ter esse pensamento, sabe? Eu queria agradecer muito, Neiva, por você estar aqui comigo no meu programa, tá? E dizer assim que foi um prazer, tá bom, ter você aqui comigo e deixar um convite quando você quiser para ter mais umas conversas, a gente está aqui à disposição de você. Tá bom? Eu é que fico honrada com o seu convite, poder conversar com você, lhe conhecer melhor, conhecer seu programa, estou à disposição, né? A minha vida é isso, sou uma militante da educação, uma militante social, política, que defende condições dignas de vida, direito à vida com bem-estar social para toda a humanidade, E tenho feito dos meus dias essa luta constante. Então, estou à disposição sempre que eu puder contribuir. Um super beijo, obrigada, né? E parabéns a você e aos seus ouvintes, seus telespectadores, né, por terem acesso a uma comunicadora com esse pensamento. Obrigada. E a gente, eu e todos os nossos telespectadores queremos agradecer por ter uma lutadora como você, que é assim que a gente faz um mundo melhor. Obrigada e até mais.